Oi pessoal, aqui é o Juliano, tudo bom? Eu quero falar hoje sobre interpretação de conferências. Mais especificamente, eu quero que a gente discuta quantas cabines de interpretação simultânea são necessárias em um evento. Então pensem junto comigo e vamos descobrir esse número. Eu estou falando aqui então de um evento e cada evento tem um público, certo? Se esse público falar todo mundo a mesma língua, então realmente não vai precisar de interpretação. Agora, se tiver uma parte do público que fala uma língua e outra parte que fala outra língua, aí eles vão precisar de um intérprete. Então, se tiver duas línguas no público, precisa de uma cabine, porque essa cabine vai interpretar de uma língua para outra e vice-versa, certo? Por exemplo, digamos que uma parte do público fala inglês e outra parte fala português. Então, se tiver uma cabine e nessa cabine tiver um intérprete de inglês e português, então quando alguém falar em inglês, ele vai interpretar para português. Se alguém falar em português, ele vai interpretar para inglês. Então vai funcionar dessa forma, né? É uma coisa bem óbvia. Então, duas línguas precisa de uma cabine. Agora, se tiver três línguas, no caso vai precisar de duas cabines, porque digamos que o evento tenha inglês, português e espanhol. Um público formado com pessoas e parte do público fala inglês, parte fala espanhol e parte fala português. Mas todo mundo tem que se entender, porque vai ter um palestrante, vai ter perguntas e respostas em qualquer uma dessas três línguas e tem que ter interpretação. Então, tem que ter duas cabines, porque uma cabine seria, digamos, a cabine de inglês-português e a outra cabine seria a de espanhol-português, certo? Então vocês veem que, nesse caso, tem uma língua que é comum para as duas cabines, que no exemplo que eu falei é o português. Essa língua que é comum às cabines, a gente chama de língua flutuante. É a língua que vai conectar as duas cabines. É a língua que todas as cabines falam, né? E cada cabine, claro, fala mais uma língua ainda. Uma delas inglês e a outra espanhol. Então o que acontece? Se a língua flutuante for o português, por exemplo, e tiver um palestrante falando em inglês, o pessoal da cabine de inglês-português vai entender e vai interpretar de inglês para português. O pessoal da cabine de espanhol, ele não obrigatoriamente vai entender inglês. Então ele pode pegar a interpretação da cabine ao lado, né, e interpretar de português para espanhol. E dessa forma as três línguas vão estar sendo contempladas, né? Alguém vai estar falando inglês, parte do público vai estar entendendo. Um intérprete da cabine inglês-português vai estar interpretando para português, outra parte vai estar entendendo. E aí a cabine de espanhol vai pegar o português da cabine de inglês, né, inglês-português, e interpretar de português para espanhol, e aí finalmente a terceira parte do público vai estar entendendo, né? Então de fato são necessárias duas cabines quando tem três línguas sendo faladas. E uma dessas três línguas ela tem que ser a língua flutuante, a língua que todas as cabines falam, certo? Porque aí, né, caso a cabine não entenda uma das outras duas línguas, ela pega a interpretação e interpreta a interpretação. Então vocês imaginam que vai ter aí um certo atraso também na interpretação, porque a primeira interpretação já tem um certo atraso e a segunda vai ter um pouco mais de atraso ainda. Mas é assim que funciona. Então, três línguas, duas cabines. Se tiver quatro línguas, da mesma forma, vai precisar de três cabines. Se tiver cinco línguas, vai precisar de quatro e assim por diante. Então, a gente vê que o número de cabines necessárias no evento é igual ao número de línguas menos um, certo? Eu participei de um evento onde tinha 6 cabines, ou seja, tinha 7 línguas no evento. 7 línguas, menos um, 6. 6 era o número de cabines. Recentemente eu participei de um evento assim e eu vou até mostrar para vocês um vídeo desse evento. Foi o Fórum Mundial da Aviação. E lá tinha 7 línguas, que eram português, espanhol, francês, inglês, árabe
chinês e russo. Então, tinha 7 línguas e tinha 6 cabines. Quais eram as 6 cabines? As cabines, a gente tem que saber qual é a língua flutuante do evento, qual é a língua que todas as cabines falam, certo? No caso desse evento era inglês, todas as cabines falavam inglês. E cada cabine ainda falava mais uma dessas outras 6 línguas. Então tinha uma cabine de espanhol, que falava inglês e espanhol, outra cabine de português, que falava inglês e português, outra cabine de russo, que falava russo e inglês, e assim por diante, né? Então, quando alguém falava, né, em português, por exemplo, a única cabine que era obrigada a saber português era a cabine de inglês-português. Então, o intérprete ele interpretava de português para inglês e todas as outras cabines pegavam o inglês, porque todas as outras entendem inglês, e interpretavam para os seus respectivos idiomas, né? Então, foi assim que funcionou. Agora, se alguém falasse em espanhol, da mesma forma, a cabine de espanhol interpretaria de espanhol para inglês e as outras cabines pegariam e transformariam para suas línguas. E assim, todas as 7 línguas seriam contempladas. Agora, se alguém falasse inglês, no evento, todo mundo das cabines ia entender. Então, não precisava pegar a interpretação de outra cabine. Eles já interpretariam diretamente de inglês para espanhol, português, russo, chinês, francês, etc. Então foi assim. Então é bem interessante quando tem várias línguas no evento e você tem que pegar o áudio da cabine ao lado, se for o caso, né? Então, respondendo à pergunta inicial do vídeo, quantas cabines precisa ter no evento? É igual ao número de línguas menos 1. E, consequentemente, o número de línguas do evento é igual ao número de cabines mais 1, certo? É uma matemática simples, né? Então vamos fazer aqui algumas perguntas sobre o número de cabines. Se o evento tiver 3 línguas, precisa de 2. Se o evento tiver uma língua, precisa de 0, né? 0 cabines, porque uma língua ninguém precisa de interpretação, porque todo mundo se entende, então é 0. Se tiver 13 línguas, precisa de 12 cabines. E assim por diante. E lembrando sempre, tem que existir uma língua que é comum a todas as cabines. É a chamada língua flutuante, ou língua pivô. É a língua que todas as cabines entendem e a partir da qual elas podem pegar o áudio uma da outra. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Vou deixar agora vocês com um vídeo que eu fiz do Fórum Mundial de Aviação, onde vocês podem ver aí essas cabines que eram de espanhol, português, francês, russo, chinês e árabe. E todas elas também falavam inglês. Então, um grande abraço e até a próxima. João Paulo. E aí, pessoal, tudo bom?